Olá, queridos alunos, professor Edilson, da disciplina de ciência, estamos aqui novamente para darmos continuidade às nossas aulas. O tema central da nossa aula focará sobre a energia. Então, vamos falar um pouco sobre a sua importância. E aí traremos alguns questionamentos. O primeiro vai ser um questionamento, depois diversas afirmações. O questionamento seria o seguinte: você pode calcular o que significa a redução da oferta de energia para a economia de um país? É uma boa pergunta, um bom questionamento, porque toda a questão energética ela tem diversos aspectos a serem observados, sobretudo a questão econômica e também a questão ambiental. No tocante ainda à importância da energia, os transtornos que isso pode trazer para a sua casa são pequenos, perto da sensação de catástrofe que ronda a economia de um país, ameaçada pelo corte de energia elétrica. Outro ponto importante é que desde que o homem passou a usar outros tipos de energia, que não a dos animais e da força humana, os combustíveis fósseis e outras fontes mais modernas tornaram-se imprescindíveis, sendo responsáveis pelo progresso da economia e do bem-estar da humanidade. Bem, no tocante ainda à importância da energia, países favorecidos pela natureza, com essas maravilhas, passam a ser privilegiados na economia industrial e pós-industrial. Uma coisa que convém também fazermos uma reflexão é de que até o ano de 2020 o mundo irá consumir cerca de 59% da energia. Isso prevê um relatório internacional da ONU, que é a Organização, né, das Nações Unidas. Então, até 2020, então essa premissa já se cumpre dentro do contexto do ano no qual nós estamos inseridos, justamente o ano de 2020. Bem, vamos falar aqui um pouco sobre as fontes de energia. Bem, então compreende-se por energia a capacidade de realizar trabalho. Classificam-se as fontes de energia naturais conhecidas também por primárias em dois tipos. Primeira, fonte de energia renováveis, aquelas que não se esgotam. Fontes de energia não renováveis, as que se esgotam e não são expostas. No próximo gráfico em tela, nós temos uma evolução, uma análise gráfica de como se deu o consumo dessas fontes de energia. O petróleo, por exemplo. Temos aqui o petróleo, gás natural, carvão. Observemos aqui o petróleo. O paradigma aqui é a coloração, a parte esverdeada do gráfico é uma menção ao ano de 1999. A parte amarelada nos remete ao ano de 2020. Com relação ao petróleo, houve uma estabilidade, chegando a casa próxima de 40 unidades. Né? Mas não são, 40 unidades a nível, provavelmente, de milhões ou bilhões de metros cúbicos, por exemplo, de petróleo. Mas vamos considerar aqui como unidades, 40 unidades. Então houve uma estabilidade comparando-se a 1999 e 2020. Com relação ao gás natural, houve uma evolução. Né? O gás natural, sua produção em 1999 se deu em cifras acima de 20 unidades. No ano de 2020, esse limite passou de 25 unidades. Com relação ao do gás natural, houve uma diminuição na utilização desse importante recurso. Em 1999, a produção de gás, na verdade, melhor dizendo, de carvão, se deu próxima também a 20 unidades. Comparando-se ao ano de 2020, houve uma diminuição, fazendo com que ocorresse uma diminuição de menos de 20 unidades. E aqui nós temos ainda um dado bem interessante, né?
que aí, na verdade, é um motivo de reflexão. Pouco se usa ainda fontes de energia renovável. Na verdade, aconteceu uma involução, já que em 1999 o número quantitativo de percentual de energia renovável era superior se comparado ao ano de 2020. Vamos aqui comentar um pouco sobre o carvão mineral. O carvão mineral foi a principal fonte de energia utilizada na Revolução Industrial e durante os séculos XVIII e XIX. A partir de 1970, começaram a ser utilizadas novas formas de energia, como, por exemplo, o petróleo e a eletricidade. Aqui nesse gráfico em tela, nós temos uma exemplificação, uma ilustração de como se dá a produção de carvão mineral no mundo. Então, a nomenclatura utilizada, essa parte em preto, representam as jazidas de carvão mineral no mundo. E que nós observamos que houve uma diminuição, né, da utilização desse recurso. Atualmente, o recurso mineral, o carvão é um recurso mineral. É um recurso que corresponde à terceira fonte de energia mais empregada no mundo. E ela possui basicamente três utilizações principais. A primeira, como matéria-prima para a produção de aço. Segundo, na geração de energia elétrica a partir do aquecimento das caldeiras em usinas termoelétricas. E são utilizadas também, em terceiro lugar, como matéria-prima do setor carboquímico na produção de inseticidas. E aqui, por fim, nós temos um esquema ilustrativo muito bonito, por sinal, de como se dá a formação do carvão mineral. Temos aqui, a priori, uma vegetação. Essa vegetação que foi proveniente há milhões e milhões de anos, derivadas de pântanos, que ao longo do tempo, mediante a ação de diversos fatores, especialmente e principalmente pressão e calor, fazem com que ocorresse a produção, na verdade, a origem, a formação do carvão. Então, é essa pequena contribuição nossa. Esperamos que possa ter ajudado de alguma forma. A atividade está na descrição do vídeo. Então, um abraço e até a próxima oportunidade.